que assinalaram a tomada daquele bastião do norte da África e que, segundo os anais da história, tiveram lugar nesta cidade após o regresso ao reino. Nessa mesma data, aquele que foi o primeiro passo da expansão portuguesa além mares, ficou também marcado pelo agraciamento dos infantes Dom Duarte, Dom Pedro e Dom Henrique, participantes ativos naquela empresa militar, com diversos tipos nobiliáticos na igreja de Santa Maria. Desde logo, as terras e as gentes algarvias ficaram ligadas ao historial dos descobrimentos portugueses, cultura local e regional, quer sejam as lendas, os hábitos e os costumes que provêm do passado e do convívio com outras civilizações, quer sejam os monumentos e as edificações que testemunham momentos de riqueza e de fortuna das famílias tabirenses, fruto visível das suas empresas além fronteiras. Esta é uma missão que deve congregar o interesse e o esforço de todos nós. O atual governo entende que não pode nem deve monopolizar a vida cultural e tem, pelo contrário, a estrita obrigação de respeitar, viabilizar e estimular a multiplicidade e a variedade das iniciativas culturais surgidas no seio da sociedade, como é este um caso exemplar. O desenvolvimento harmonioso da vida cultural portuguesa exige uma transferência progressiva de competências e meios, hoje ainda concentrados na administração central, para organismos públicos, locais e regionais e para entidades privadas de âmbito e natureza diversificados. Caminho para a regionalização cultural. A política do renascimento e, em particular, a defesa do nosso património linguístico e a manutenção das fortes ligações que nos unem aos países da expressão oficial portuguesa na África e na América. Passados 37 anos, sobre a fundação do movimento elitista da comunidade lusíada em São Paulo, no Brasil, aquela que é a maior cidade do universo lusófono, os princípios que estiveram na origem permanecem plenos da atualidade, conferindo a todos os que abraçaram esta bandeira uma responsabilidade especial e uma missão das mais honrosas. Encontro a presidir esta cerimónia em nome e representação de Sua Excelência, o Sr. Primeiro-Ministro. E por isso, quero saudar todos aqueles que levaram a bom porto esta odisseia, a construção deste belo monumento em honra e glória dos nossos antepassados. Uma palavra especial à Comissão Executiva, a ilistas de fortes convicções e tabirenses de nascimento e coração. Bem-aja, a autarquia tabirense, na pessoa do seu Presidente, o estímulo para continuar, na entreajuda de todos os autarcas e povo anónimo, no diálogo e trabalho profícuo a prestigiar o poder local e desenvolver o município de Tavira e o nosso Algarve. Em nome do Sr. Primeiro-Ministro, termino saudando mais uma vez todos os presentes, com uma palavra de muito e reconhecido afeto, de estímulo, muita admiração e estima. Sempre, até sempre, por Tavira, pelo Algarve, por Portugal. Muito obrigado.